Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o senador da República, Eduardo Girão, do Podemos. Eleição da mesa diretora. Por que Eduardo Girão quer ser presidente do Senado? Poderes da República. Como estão as relações institucionais em Brasília? Gestões públicas. Quais as expectativas do convidado sobre os governos petistas de Lula e de Elmano? Ainda, os planos do entrevistado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Eduardo Grangeiro Girão foi eleito senador da República em 2018 para um mandato de 8 anos pela coligação PROS-PSDB. O convidado é hoje filiado ao Podemos. O entrevistado fundou a Associação Estação da Luz, atuante em produções audiovisuais. Eduardo Girão foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. O convidado foi empresário. Ao assumir o mandato, vendeu as participações. E é com o senador Eduardo Girão que converso no programa de hoje. Hoje, no formato remoto, o nosso convidado está em Brasília, inclusive, eu já aproveito aqui para, nesse gancho, fazer a primeira pergunta. Senador, muito obrigado pelo convite aceito, seja bem-vindo demais aos estúdios aqui da TV Otimista, mesmo que nesse formato remoto, é uma honra tê-lo aqui. Como está Brasília, senador? Tá tudo bem, graças a Deus, Erivaldo Carvalho, é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui participando, junto com a TV Otimista, desse bate-papo no programa Política, né? Aqui a gente está às vésperas da eleição da presidência do Senado Federal, uma necessidade muito grande, né? Assim, a gente percebe da sociedade assim se engajando, né? Eu acho que nunca o brasileiro gostou tanto de política, nunca respirou tanto política, e é muito bom. Eu vejo que isso aponta para um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito bem, senador. A pergunta que abriu aqui o mote da pauta que a gente vai tocar aqui, por que o senador Eduardo Girão pretende chegar à presidência do Senado da República? Vamos lá. Primeiro, eu estou aqui há 4 anos, Erivaldo. Eu estou combatendo o bom combate, sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições. Sou um parlamentar que ando nas ruas quando estou aí em Fortaleza, no interior do Ceará, vou a feiras, vou a mercados, fora do Ceará também. Às vezes a gente vai em algum evento, alguma palestra, algum congresso e também converso com as pessoas. Gosto desse contato, de sair da bolha, sabe? E não só de pessoas de espectros políticos mais, vamos dizer assim, alinhados comigo, né? Eu converso com gente de esquerda, gente de centro-direita, contra governo, a favor de governo, tenho tido um mandato independente aqui, né? E a gente percebe, o brasileiro está precisando fazer as pazes com o Senado, né? O Senado hoje ele está apartado da sociedade brasileira. E isso é muito ruim, porque é uma casa importantíssima, centenária da República, né? E que precisa cumprir o seu dever. E é justamente isso que as pessoas estão de mal, como a gente falava aí na infância, do Senado. O Senado está se omitindo, o Senado está sendo um puxadinho, né? Do Supremo Tribunal Federal e de um governo Lula que já chegou atabalhoado, já chegou totalmente contraditório, o que falou na campanha, o que se comprometeu na campanha, já coloca coisas totalmente diferentes, mas parece um estelionato eleitoral o que aconteceu conosco, e a gente está aqui para resguardar a casa. Eu acho que o Senado é a última trincheira para o equilíbrio da República, né? Então você tem um candidato aqui que é candidato do Lula, né? Que inclusive saíram matérias
nesse final de semana dizendo que ministros do STF estão ligando para senadores, pedindo voto para o Rodrigo Pacheco, isso é gravíssimo, né? E também você tem o candidato do Bolsonaro, que é o Rogério Marinho. Então, acho que chega dessa polarização, já deu, né? As pessoas querem paz, as pessoas querem um caminho independente. E eu estou me colocando porque o meu mandato nesses 4 anos é um mandato que tem essa característica forte, né, de defender pautas por o Brasil, sem personalismo nenhum, né? Então, é por isso que eu estou conversando com os colegas, a receptividade tem sido muito boa, com uma defesa aqui de uma verdadeira democracia, né? Onde a gente possa colocar cada senador pelo menos um projeto por ano no plenário do Senado. Eu me comprometo a colocar, independente do partido que ele seja, PT, PL, qualquer um outro, tem o direito, não só os amigos do rei é que tem esse direito de colocar projetos para votar. Eu também defendo o corte nos privilégios, tenho deixado isso claro. Pra você ter uma ideia, o senador Erivaldo, ele tem direito a carro com motorista, tem direito a plano de saúde vitalício, a apartamento funcional, auxílio mudança. Eu mesmo cortei na carne isso antes de chegar aqui. Assim que fui eleito pelos cearenses, eu mandei uma carta em caráter irrevogável para a presidência do Senado dizendo que abria mão disso, né? E temos feito um mandato econômico enxuto em termos de gastos aqui, né? E já economizamos aí quase mais de 7,5 milhões de reais, pelo menos, e a gente espera disso, porque a sociedade está vivendo, as pessoas, o brasileiro está vivendo uma dificuldade para pagar suas contas, saindo de uma pandemia, no país aí uma situação um pouco delicada já, né? Uhum. Então, eu estou fazendo isso justamente porque acredito que precisamos de um caminho de paz, de harmonia e de verdadeira independência para que a gente volte a ter democracia e liberdade no Brasil. Erivaldo, só para complementar, hoje a gente tem colegas seus, jornalistas que estão com o passaporte retido, com as contas bancárias bloqueadas, com rede social bloqueada, tem religiosos também, tem artistas que, porque tem uma posição política diferente do sistema, estão sofrendo esse tipo de perseguição hoje no Brasil, e isso não é papel de um Estado democrático de direito, isso mais parece uma ditadura que faz esse tipo de coisa com quem se contrapõe, com quem tem argumentos diferentes. Está bastante claro, senador Girão. O Senado são 81 cadeiras, né, juntamente com o senhor mais 80, portanto, é um universo bem restrito, dá para se bater um papo ali, no mano a mano, no tete a tete. O senhor, evidentemente, vem fazendo isso nos últimos dias, nas últimas semanas. O senhor percebe a possibilidade do que o senhor está se colocando como terceira via, que o senhor falou aí de duas bolhas, né? A bolha ligada ao Palácio do Planalto, ali representado pelo Lula, e do governo anterior do Bolsonaro, no caso, o candidato Marinho, né? Tem uma faixa do meio aí suficientemente larga, senador, para viabilizar o nome do senhor? Olha, você sabe, Erivaldo, que a minha eleição foi um milagre que aconteceu no estado do Ceará, né? Os cearenses querendo trocar com uma boa vontade, me escolheram, né, para esse processo de mudança, para que os cearenses tivessem voz, as causas, porque eu sou movido por causas, né? Antes de imaginar entrar na política, eu nunca planejei, nunca quis, né? Então foi algo assim muito até muito forte do ponto de vista pessoal de transformação, e eu acredito que essa eleição ela possa ter um desfecho sem essa cegueira política e ideológica, tá? Como estão querendo levar para um terceiro turno. O Senado tem que estar acima disso. O Senado é uma casa centenária, né, de muita sabedoria. Ele precisa
ter essa independência, né, para ser ali a balança, o contrapeso, né? E eu tenho conversado com os colegas e, assim, sei que é difícil, porque o outro lado, Erivaldo, a barganha é pesada, né? Ao tomar lá da cá, né? A questão aí de troca de favores, é comissão, é cargos, e eu não faço esse tipo de coisa, né? Porque eu acredito numa boa política da transparência. O que eu acho que vai definir essa eleição é quem está nos assistindo, cobrando o seu representante, vendo as propostas de cada candidato e ver o que é melhor para o Brasil, né? Então, assim, chegou uma hora de uma decisão muito importante para que o Senado possa cumprir o seu dever, né? Possa se levantar. E por isso que eu coloquei meu nome e estou trabalhando para que essa possibilidade cresça dentro do Senado e que nós não tenhamos terceiro turno, que seja uma decisão com sabedoria, com equilíbrio, que é isso que a gente está precisando hoje no Brasil. Certo. O senador, nos últimos dias, o noticiário deu conta de algumas iniciativas do senhor em relação à investigação, pedidos à Procuradoria-Geral da República em relação ao 8 de janeiro, né? O senhor coloca aí alguns argumentos, faz alguns pedidos, isso praticamente às vésperas de um processo eleitoral no Senado, que de qualquer forma agita ali o ambiente, agita os bastidores. Eu queria que o senhor posicionasse esses seus pedidos e se isso tem a ver com a eleição, que é algo interna corporis, mas acaba também batendo ali, tocando na relação entre os poderes, né? Olha, eu sempre busquei, Evaldo, desde o início do mandato, que a verdade venha à tona, né? Então, os nossos posicionamentos são sempre públicos. Eu procuro compartilhar com as pessoas que nos seguem nas redes sociais, numa oportunidade como um programa como esse, a quem eu agradeço mais uma vez. E essa questão dos atos, atentados, na verdade, do dia 8 de janeiro, são gravíssimos. E a gente precisa identificar, precisa se aprofundar. E, inclusive, a gente tem conversado internamente, não adiantava ter assinado aquela CPI do jeito que estava, porque ela não iria ter efetividade, porque senadores não assumiram ainda, vão assumir 27 depois da manhã. Mas eu já me comprometi, inclusive tinha anunciado na imprensa que tão logo se virasse a legislatura, eu iria assinar essa CPI para identificar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrados, seja o próprio governo, né? Alguém que por ação ou omissão colaborou para isso, né? Então, o que a gente tem de informação é que a ABIN, um órgão de inteligência do governo, informou dias antes para 48 órgãos federais que o objetivo dos manifestantes, pelo menos de uma parte deles, era destruir os prédios públicos, né, as instituições fisicamente. Aí vem a pergunta: por que o governo Lula desmobilizou a guarda presidencial horas antes dos ataques? Por que o ministro da Justiça, sabendo desse objetivo, que ele também foi informado, preferiu ficar assistindo tudo de camarote num domingo à tarde da sala dele? Por que ele não requisitou a força de segurança, não apenas para o sábado, como ele fez, mas pelo domingo também, né? Então, tudo isso a gente pediu a PGR, entramos numa representação, né, na PGR, para que pudesse ser investigado esse crime, né, de prevaricação, né? Então, pedimos investigação e esperamos que seja célere, porque a justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, né? No meu ponto de vista, o ministro Alexandre de Moraes errou, mais uma vez, pegando uma caneta e tirando um governador com mais de 800 mil votos. Ele está querendo mandar um recado para os outros governadores, é isso? Né? Porque isso é ilegal. Não se pode fazer esse tipo de atitude, né, sem o devido processo legal. O problema é que no Brasil, aqueles que deveriam respeitar as leis são os primeiros que rasgam a nossa Constituição, né? E a gente precisa ter uma obediência ao que está na nossa Carta Magna.
né? Então, assim, eu tenho discordância do governador Ibanez em várias pautas, né? Mas não é justo que se tire numa canetada isso, né? E o povo que elegeu o cara. Então, isso é muito perigoso, né? Você tem hoje parlamentares que estão medindo palavras. E olha que o nosso trabalho é denúncia, o nosso trabalho é fazer leis. Então, o Supremo está tão acima dos demais poderes que isso faz com que parlamentares estejam hoje medindo palavras mesmo, tocando pianinho, como fala, né, para falar alguma coisa. Então, isso não é livre opinião. Se isso está acontecendo com os parlamentares, Erivaldo, imagina com o cidadão, o medo que ele tem. E eu digo para você, o brasileiro está triste, está cabisbaixo, está preocupado e está com medo de se expressar. Então, por isso, é um dos motivos que eu sou presidente do Senado Federal. A sociedade não aceita mais o senador Rodrigo Pacheco, né? E a gente precisa ter uma renovação da casa, né? E espero que essa mudança ocorra quarta-feira. Perfeito, senador. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente retoma esse papo de onde a gente deixou aqui antes dessa primeira parada, tá bom? A gente Obrigado. volta daqui a pouco com o programa Política aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui entrevistando, batendo papo com o senador da República, Eduardo Girão, que está em Brasília. Senador, deu uma paradinha para bater um papo aqui conosco, com o Ceará, com parte do Brasil, onde o sinal da nossa emissora chega, da nossa TV, aos nossos assinantes da região Nordeste. E eu queria seguir, senador, da parte de onde a gente deixou no final do primeiro bloco. O senhor faz alguns questionamentos e entra na PGR com alguns pedidos de investigação que cita, inclusive, o próprio, na fala do senhor, Alexandre de Moraes, também o governo que chegou, o governo que saiu, enfim, me parece que o senhor não está fazendo filtro, o senhor está indo lá tentando descobrir o que de fato aconteceu. Aí vem a pergunta, no caso do Senado, o senhor chegando a ser presidente do Senado, não precisaríamos de algo mais parcimonioso, mais colocar um pouco da harmonia à mesa, ao redor da qual estão sentados os poderes da República? Claro, claro que sim. Inclusive, Erivaldo, você sabe, né, e mais uma vez agradecendo a TV Otimista pela oportunidade, o meu histórico de vida no Ceará, né, sempre foi de busca do diálogo, do equilíbrio, né? Fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, quando ele ainda estava na Série C. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi o Fortaleza foi visitar o presidente do Ceará, né, para tratarmos de uma política de cultura de paz, porque ali estavam tendo mortes entre os nossos torcedores, né? E isso, o esporte é para unir, não para guerrear. E a gente conseguiu, graças também à postura do presidente Robson de Castro, nós conseguimos construir uma série de atividades, né? O exemplo vindo de cima dos presidentes, respeitando os clubes e construindo uma relação mais afetuosa, né? Com mais respeito. E, inclusive, os dois clubes chegaram à Série A e ficaram lá há muito tempo juntos, né? E eu acredito que muito se deve a essa parceria. Eu vejo que hoje, tem até uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estava separando aqui para vocês, que falando dessa questão da importância, né, da harmonia entre os poderes. Isso é fundamental. Mas aqui, na parte de piedade do Evangelho, tem uma passagem que diz assim: temei-mos, temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto.
no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, essa tranquilidade aparente, eu aprendi na vida que existe o verbo pasear. Eu paseias, tu paseia, ele paseias. Nós paseamos, vós paseais, eles paseiam. Paz é ação. A antítese da paz é a indiferença. Paz é ação na justiça, né? Então, o que a gente está vendo, esses poderes hoje estarem se relacionando, né, é algo, no meu ponto de vista, que é a tranquilidade do Mar Morto, né? A gente precisa de uma tranquilidade real. A sociedade está gritando, Erivaldo. Será que ninguém está ouvindo isso? A sociedade está gritando, querendo liberdade para se expressar, e não imposição com ela abaixo, né? Então, eu vejo que o Senado precisa cumprir o seu dever. Não, não somos nós que somos aí quem temos as prerrogativas aqui nessa casa de investigar eventuais abusos de ministros. Não é esse o nosso trabalho? Também. Então, a gente nunca fez, mas nós já tivemos 2 presidentes da República impeachmentados, tivemos senadores cassados, deputados cassados, né? Mas nunca tivemos um processo aqui de análise, com direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Como manda a legislação, obedecendo o devido processo legal, mas ninguém pode ficar engavetando 60 pedidos de impeachment como foi engavetado. Então, eu tenho colocado isso, que é uma das pautas nossas, né, de analisar esses pedidos. Tenho colocado também a CPI das ONGs, apresentada pelo senador Plínio Valério, né, que é para a gente saber o que está por trás disso na Amazônia, né? Outra coisa também, a CPI do narcotráfico, que fui eu que solicitei, peguei as assinaturas dos colegas e não foi instalada aqui no Senado ainda, né? Foi lida, mas não foi instalada. E quero resguardar os avanços que nós tivemos no Brasil até agora, né? Várias propostas de liberdade econômica para trazer investimentos, marco do saneamento, né? Reforma previdenciária, reforma trabalhista também, né? Que tem gerado emprego e que a gente não tenha retrocesso, muito pelo contrário, que a gente avance no aspecto, por exemplo, da reforma política, da reforma tributária, da reforma do judiciário. Tudo isso, em conjunto com os demais senadores, o meu objetivo é colocar isso para rodar, para o Brasil poder ser representado. Porque esse nosso país, ele é sensacional, ele é fantástico, tem tudo para crescer e ser protagonista no mundo todo. Mas o Senado precisa fazer a parte dele. Senador, nessa toada em que os poderes devem ser harmônicos, mas que ao mesmo tempo tem essa pegada aí que o senhor coloca de investigar, de botar para rodar uma CPI, um processo de cassação de ministro do STF. E isso vai até onde? Até onde a vista do senhor alcança, senador, em relação a esse processo, a esse momento que o Brasil vive de alguma forma preocupante, como o senhor coloca? Olha, Erivaldo, a gente precisa observar o seguinte: a harmonia e independência entre os poderes é constitucional, está lá, né? É premissa. Hoje existe isso? Essa é a pergunta. Está muito claro que um poder está acima dos demais, né? Inclusive invadindo competência dos outros poderes, O senhor está se dizendo que referindo, desculpa, o senhor está se referindo ao Supremo, é isso? Ou a alguns membros do Supremo? estou me referindo ao Supremo, Uhum, que por diversas vezes interferiu nessa casa. uhum. Mas foram diversas vezes. Aborto, drogas, tem processos lá, né, a DPFs, né, para poder se julgar. Isso é um papel nosso, que é outro, o voto auditável. O ministro Barroso veio aqui às vésperas da votação no Congresso Nacional sobre o voto auditável, que teria evitado, no meu modo de entender, muito desse caos que a gente que existe hoje na sociedade, né, essa desconfiança. E o voto auditável foi o ministro Barroso conversou com lideranças partidárias, né, que iam votar a favor. E depois dessa conversa que ele teve com as cabeças, eles trocaram as peças, trocaram parlamentares que votariam a favor por parlamentares que votaram contra.
É muita coincidência isso, Erivaldo. Então, isso é claro que é um tipo de ativismo político judicial aqui dentro dessa casa. Que respeito? O Senado precisa se dar o respeito. Isso é o mínimo. É claro que a gente tem que buscar a harmonia, o diálogo, mas primeiro precisa respeitar essa casa. E ela não está sendo respeitada. Tanto não está sendo respeitada que você pode perguntar. A equipe da Otimista, se for para as ruas, o microfone aberto, perguntar um a um, ali na Praça do Ferreira, em vários outros cantos de Fortaleza, você vai ver, né, a insatisfação que essa casa tem com o Senado, né, porque já entendeu a população, uma boa parte dela já entendeu de que o Senado é que pode fazer o peso e contrapeso na República. E, outra coisa, eu só acho que a imagem do Senado hoje não está, só não perde para a imagem do Supremo, que é uma instituição importantíssima. Repito, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a democracia no Brasil. Mas precisamos ali que os guardiões da Constituição, os ministros, e eu entendo que a maioria deles são cumpridores dos seus deveres, mas alguns têm exagerado, né? E isso, aquela velha história que a gente aprende aí na infância, Arivaldo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Hoje, estão caçando implacavelmente, né, as ideias conservadoras, quem é conservador. Mas amanhã pode ser outro, e nós temos que defender. O seu colega Glenn Greenwald, né, que tem uma pegada bem de esquerda, teve a coragem, a coerência de perceber que está errado. A liberdade de expressão no Brasil não existe mais. E ele foi lá e dizendo, ó, mesmo discordando dos deputados tais, eles não poderiam ter sua rede social bloqueada. E ele teve essa postura que é digna de uma pessoa séria, de que não está a serviço de ninguém e de que, inclusive, está apanhando das pessoas ideologicamente ligadas a ele. Mas eu volto àquela expressão, o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos façam. Os fins não justificam os meios. Se alguém estivesse caçando um parlamentar agora, do PT, por exemplo, que tivesse, por suas palavras, pelos seus atos, pelos seus votos, eu estaria aqui defendendo, mesmo discordando de muita coisa do PT, mas estaria defendendo a liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, neste final de semana, rejeitou o pedido para que os deputados contra os quais pesa algum tipo de suspeita em relação aos atos do dia 8 de janeiro, ele rejeitou o pedido e disse que a Câmara é que deve cuidar disso lá, o Conselho de Ética, etc. O Alexandre de Moraes acertou nessa aí? Acho que acertou, porque, em primeiro lugar, ele obedeceu o devido processo legal, Arivaldo. O que é que ele fez? Diferente do inquérito, de outros inquéritos que ele abriu, da fake junto news, com por o exemplo. Toffoli. Da fake news, por exemplo, né? Ele ouviu a PGR, a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria foi lá e colocou a Constituição e tudo. Então, ele disse, não, então, fez o correto. Eu espero que essa medida seja, assim, uma constante. A gente tem que obedecer à Constituição. Aí a coisa fica em paz, fica equilibrada, né? E eu espero muito, de alguma forma, colaborar nesse diálogo, porque eu combato ideias, não pessoas. Entendi. Pessoas a gente tem que ter o respeito e saber que a regra da boa convivência é essa. Entendi. Senador, considerando que esse panorama que o senhor faz em relação ao Supremo tenha fundamento aqui na realidade, qual seria o ponto de correção? Seria ministros com mandatos, dar algum tipo de mexida no texto constitucional para tentar ali deixar mais claro até onde um poder ou outro pode e deve ir? Por onde que se caminha aí para se criar, vamos supor assim, algumas vacinas constitucionais? Perfeito, corretíssimo. É isso que a gente defende desde o começo do mandato. Eu tenho colocado nas propostas mandato para os ministros do Supremo, né? Também um processo de escolha diferente, onde a meritocracia seja observada, né? E eu acho que a gente precisa também uma definição muito clara na Constituição para regular
para disciplinar as decisões monocráticas. Cadê o prazo sobre isso? Às vezes, Erivaldo, olha que loucura que a gente está vendo no Brasil. Passa aqui projetos de lei, você acompanha a política há muitos anos, e você sabe, projetos de lei passam décadas sendo debatidos aqui. Vota na Câmara, na comissão, vai para o plenário, volta, não sei o quê. Depois vem para o Senado quando aprovado, aí fica aquilo ali debatendo. Quando se consegue chegar num consenso dessas 600 pessoas, né, que fazem as leis, aí vai para o presidente da República sanciona, aí um ministro do Supremo Tribunal Federal vai lá, dá uma canetada e o projeto vira inconstitucional, entendeu? Isso a gente precisa ter razoabilidade com relação a isso e normatizar. Então, a reforma no judiciário que eu defendo é essa, né? E ouvindo, né? Dialogando. Nunca, porque ó, tem uma frase do pacifista que eu gosto muito, que é o Mahatma Gandhi. Ele diz o seguinte: no olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e desdentada, né? Então, Uhum. nunca é na base do troco, nunca é na base da vingança. Entendi. Senador, estamos caminhando para o final desse segundo bloco, mas eu acredito que ainda caiba uma reflexão sua sobre o seguinte: a gente está colocando aqui alguns pontos preocupantes do ponto de vista do relacionamento entre poderes, a própria República em si. Acho que os atos do dia 8 de janeiro, acho que de alguma forma é um componente preocupante dentro desse caldeirão em que se transformou o Brasil. E aí eu pergunto, existe uma crise nas instituições brasileiras ou é uma crise no modelo mundial? A guisa, por exemplo, a gente poderia citar o que aconteceu nos Estados Unidos. Não estaríamos diante de uma crise para além do que acontece no Brasil, senador? Olha, eu acho que a sociedade precisa ser ouvida e ela não está sendo ouvida. Por isso que eu Uhum, acho que essa eleição da presidência do Senado, agora na próxima quarta-feira, é decisiva, uhum. né? É decisiva para que a gente volte a ter a última trincheira, eu acredito, para o reequilíbrio da República. Então, é uma crise que existe de representatividade mesmo, sabe? E isso está afetando todos os poderes da República. Repetindo que tem um, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, que está acima dos demais, que chega até a esmagar os demais em algumas posturas, dizendo quem nomeia quem pode nomear no executivo, legislando em nosso lugar. Isso precisa acabar. Isso só vai acabar quando tiver um Senado forte, independente, não subserviente, que é hoje que nós temos. Ok, senador, a gente vai fazer mais um intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Aqui com o senador Eduardo Girão, ele que é senador da República aqui pelo estado do Ceará, filiado ao Podemos, aqui conosco, batendo um papo, nos ajudando a entender toda essa dinâmica que acontece no Brasil em termos políticos e particularmente a partir da República, representada em Brasília pelos três poderes, ele que é um membro de uma das casas, né, do Congresso Nacional. A gente faz um rapidíssimo intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos conversando com o senador da República, Eduardo Girão. Senador, a gente vai agora para um terceiro bloco. Na reta final, eu queria reservar um bom tempo, alguns minutos, para o senhor reforçar alguns pontos em relação à eleição no Senado. O senhor que é candidato, a eleição acontece agora quarta-feira, no dia 1º de fevereiro, quando os 27, aquele terço do Senado que foi eleito em 2018, tomar posse. No final desse bloco, a gente reserva um espaço para o senhor reforçar alguns pontos aí que o senhor considerar interessantes. Eu queria, antes disso, senador, saber da expectativa para o governo Lula, né, que já começou, já está aí tentando se encontrar. Temos aqui também um governo aliado, alinhado politicamente com o governo federal. Eu queria saber da sua impressão, até do ponto de vista de quem vê o Brasil a partir de Brasília, né, quando você está em um mandato de senador da República. Por favor. Olha, em primeiro lugar, eu sou senador pelo estado do Ceará.
Eu até conversando com a minha esposa, que é jornalista, a gente trocando uma ideia, ela mesma, né, dizendo, olha, mas realmente o senador não tem como ser oposição ao governo do Estado, e eu concordo com ela, Uhum. né? O senador foi eleito para ajudar o Estado, né? Para, de alguma forma, representar isso que a gente faz aqui no Estado do Ceará. Tanto é que sempre votei a favor, né, de projetos que beneficiem diretamente o Estado do Ceará, e estou aqui dando a minha colaboração nesse sentido, embora discorde respeitosamente, né, do ex-governador Camilo, né, na sua gestão, pontos que eu coloquei de forma muito transparente, a questão da segurança pública, né, um fiasco completo. Né, as pessoas estão com medo no Ceará, é de partir o coração que a gente está vendo aí, de famílias sendo expulsas, de, assim, o tráfico de drogas está mandando e desmandando pela omissão do Estado. Então, eu estou, de uma certa forma, é, essa minha CPI é um pouco para isso, né? Uma CPI nacional, mas eu coloquei o Estado do Ceará como uma das prioridades, né? Foi um dos assuntos, fatos relevantes que nós pudemos colocar no requerimento de CPI, o que está acontecendo no Ceará, e a gente espera que a verdade venha à tona, né? Por que desse silêncio, né? Por que tem acontecido essa proliferação tão grande no estado do Ceará, onde as pessoas estão com medo. E esperamos, de alguma forma, aqui colaborar, né? Torcer para que dê certo, e mesmo, repito, divergindo das posições ideológicas, O né? senhor acredita, desculpa, o senhor acredita então, para a gente não perder esse ponto, que a área da segurança pública é o grande gargalo tanto do governo que saiu como do governo que chegou? É isso? Olha, não apenas é o grande gargalo do governo que saiu, agora chegou há pouco tempo, né? Uhum. Vamos ver se tem mudanças estruturantes no atual Sim. governo. Uhum. Também espero que ele tenha uma postura diferente com relação ao dinheiro do contribuinte, o dinheiro suado do cearense, né? Onde se investe aí um absurdo em propaganda e publicidade. No governo passado, na gestão do PT, foi aí mais de 1 bi, eu vou repetir, 1 bi, B de bola e de índio, R$ 1 bilhão em propaganda e publicidade, quando a gente sabe que tem muitas outras, os setores da sociedade precisando, as migalhas, precisando aí de ajuda. Então, me parece uma inversão de prioridades, sem sentido isso, né? Então, o cearense precisa entender e precisa refletir, mas isso faz parte do aprendizado. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? E às vezes a gente precisa, com as escolhas equivocadas que a gente faz, a gente tem uma superação, uma lição importante a fazer. O que depender de mim, eu vou trabalhar aqui para, de alguma forma, ajudar, como eu tenho feito, inclusive com as emendas, sempre emendas constitucionais, zero de orçamento secreto. Mas olha, Arivaldo, já consegui beneficiar aí todos os 184 municípios e mais de uma vez, em alguns, né, alguns até 3 ou 4 vezes, a gente conseguiu beneficiar diretamente na ponta a sociedade, né? Projetos de idosos, questão de comunidades terapêuticas, a paz, né? A pestalose. A gente tem procurado fazer um trabalho naqueles que o político geralmente não faz, né? Porque não dá voto. Então, eu vou justamente aí. A obrigação minha é ajudar. O dinheiro é do contribuinte, é de quem está nos assistindo, é do pagador de impostos. O que eu posso fazer é fazer uma aplicação mais transparente possível para ajudar as pessoas, e é isso que eu tenho procurado fazer, sem nenhuma falta. Eu honro os cearenses aí, sou um dos poucos senadores, você conta nas mãos, só tem 2 senadores que nunca faltaram aqui no Senado Federal nessa legislatura, né? Eu sou um deles, né? O outro é o senador Regufe, aqui de Brasília, né? Também tenho dado o meu exemplo, como eu te falei, em corte de privilégios, né? Com a equipe enxuta, né? E procurando fazer a minha parte com relação ao despertar das consciências.
Perfeito. Em relação ao governo federal, ao governo Lula, que chega aí com expectativa, com alguns fantasmas do passado, como que o senhor avalia? O que o senhor acha que o governo Lula pretende fazer para pacificar o país? Inclusive, uma das bandeiras de campanha, né, do então candidato a presidente. Olha, já começou muito mal, né, Erivaldo? Já começou muito mal, né? E é aquela velha história, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Infelizmente, a gente está vendo o governo meter os pés pelas mãos, né? Já colocando, e que precisa de uma posição, né, com relação a essa questão do suposto envolvimento de milicianos com a sua ministra do Turismo, né? Sempre questionou, agora não é mais, é uma milícia do bem, ou não é? Né? É aquela velha história. O negócio do aborto, Erivaldo, você sabe que é uma das causas que eu abraço há décadas, né? Sim. O governo foi na televisão, cara. Puxa vida, o presidente da República, então candidato, Lula, fez uma carta para os religiosos do Brasil, para os cristãos, dizendo que era contra o aborto, que o governo não ia fazer nada nesse sentido. Qual foi a primeira coisa dos seus dois ministros fizeram? Revogar portarias Provida e retirar o Brasil de um acordo internacional contra o aborto, o Acordo de Genebra. Então, quer dizer, poxa, é um estelionato isso aí? O que é isso? Né? Então, da mesma forma, a questão de drogas, que é outra bandeira que a gente tem, né, para ajudar as pessoas a saírem das drogas, a família ser assistida, né, onde se possa dar dignidade. Isso é questão de humanidade, de compaixão. E o governo, com medidas já controversas, acabando com a Senapred, que é uma secretaria especializada nisso, em fortalecer essa rede, que ajuda milhares de pessoas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa Senapred, no governo Dilma, eram 2.000 internos, né? Pessoas com envolvimento com problema de vício. Aí foi no governo Temer, aumentou bastante, no governo Bolsonaro aumentou, chegou a 18.000. Por mais que a gente tenha diferenças com o Bolsonaro, e eu tenho, deixei muito claro isso, questão do porte de arma de fogo, votei contra também a indicação dele, do ministro Cássio Nunes Marques, de forma aberta, né? A independência é isso. Mas a gente tem que reconhecer que na questão do atendimento às famílias que têm problemas com entes queridos com drogas, foi um sucesso. E esse governo já chega acabando com a secretaria dessa. É o que é? Ele vai legalizar maconha? Agora é isso? O objetivo é esse? Então, são coisas que não são os valores do cearense, não são os valores do brasileiro. O brasileiro é contra o aborto, é contra a liberação das drogas, e esse governo já chegou chutando o balde. Me parece que tem um sentimento de revanchismo muito grande. Revanchismo, sabe? Isso cega, né? Isso cega. O Brasil precisa de paz, mas os discursos do presidente, por exemplo, mandar dinheiro para a Argentina, para gasoduto, com o nosso dinheiro, depois de tudo que aconteceu, que até calote em charuto a gente recebeu, né? Então parece que o governo não aprendeu pegar o dinheiro nosso. Eu entrei, inclusive, com um projeto, não sei se você sabe, Arivaldo, mas para que, enquanto o Brasil tiver alguém vivendo abaixo da linha da pobreza, que não se mande dinheiro nosso para outros países. Isso é questão ideológica, rapaz. Vamos ser sinceros. Isso é questão ideológica, né? Eu acho que o Brasil merece mais do que isso. Agora, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Nós vamos fazer aqui uma oposição responsável. É claro que eu, sendo presidente do Senado, e mesmo não sendo, tá? O que o governo Lula mandar que for bom para os brasileiros, para o Brasil, você pode ter certeza que vai ter o meu apoio, né? Mas ele já começou dando declarações terríveis, com atitudes, fazendo sigilo em festa. Rapaz, é algo assim que, puxa, quem te viu, quem te vê, da campanha para cá. Porque o passado, como tem até um filme, o passado ninguém esconde, né? Exatamente. Senador, já pegando justamente esse gancho que o senhor colocou aí, e voltando para o ambiente Senado, independentemente do resultado da votação de quarta-feira, o Senado que vai trabalhar a partir de fevereiro
com esse um terço que vai ser renovado, tudo indica que será mais conservador, as pautas serão ali melhor distribuídas ideologicamente. Esses pontos, essas bandeiras que o senhor coloca, tem chance de entrar ou de voltar para o debate na casa? No Senado não passa, tá? Nem no Senado, nem na Câmara, pelo perfil. Não é nem o perfil conservador, sabe? Hum, É a questão da ciência que avançou muito e demonstra, por exemplo, que a vida começa na concepção, que com 18 dias, já tem 18 dias, já tem um coração batendo no ventre da mãe, né? A questão das drogas, que potencializa a esquizofrenia, a legalização, né? Que a maconha ela não vai diminuir o tráfico a partir da sua liberação, vai aumentar crime. Isso aconteceu em outros países, né? Então, assim, a ciência está do nosso lado e pela mobilização da sociedade, por exemplo, em Fortaleza existe uma marcha pela vida que é feita há décadas, né? E isso foi gerando uma consciência no cidadão e o cidadão elegeu pessoas e pergunta sobre esses aspectos e não passa aqui. A nossa preocupação é Supremo Tribunal Federal, que é quem manda e desmanda no país, que é quem interfere para legislar aqui. O nosso receio é que eles venham fazer de novo o nosso trabalho, legislando sobre aborto, sobre drogas, sobre essas questões mais, assim, esses pontos de valores e princípios que são inerentes à cultura do brasileiro. certo. Senador, só explicando aqui um pouco da didática de como que vai ser a votação de quarta-feira, por gentileza. Maioria simples dos 81, tem segundo turno, não tem? Porque é diferente um pouco da Câmara, né? Explique, por favor. Aqui é o seguinte, Ah, vai começar 4 horas da tarde, dia 1º, a posse, né, dos senadores, isso. e logo após a posse, vai ser feito a eleição para presidente do Senado, certo? Então, são 3 candidatos até agora. Eu fui o primeiro a registrar na sexta-feira, devem os outros estar registrando de hoje até quarta-feira, e aquela coisa, né? Assim, só vai ser eleito um quando este tiver a maioria absoluta, ou seja, 41 votos. A partir de Enquanto 40, isso, a partir de a 41. partir, a É. partir de 41. Uhum. Então, se não chegar nesse número, aí vai. Segundo turno, terceiro turno, quarto turno, o que tiver para somatórias de convergências aí, E votação contínua, conversar. né? Votação contínua, né? Se não der uma, vai. É Aí, igual a aí eleição, votação. igual a eleição do Papa, né? Habemos Papa, né? É. E teve também agora no Senado, lá dos Estados Unidos, não sei se você viu, Uhum. que varou dias, foi dias lá para Uhum. se definir, né? Sim, 14 Então eu dias, se não me espero que engano. não seja assim, não espero Uhum. que não seja assim e que a gente possa trocar, sabe? Possa renovar a casa, porque é melhor para o Brasil. Isso eu Entendi. falo de verdade, de coração, nenhuma posição política. Uhum. É melhor que tenha esse contrapeso, vai ser muito importante para a nação. Legal. Senador, a gente está finalizando o programa, a gente vai ficar devendo a pauta de 2024 e aqui eu já faço o convite para que na nossa próxima conversa, no nosso próximo Bom Papo, seja inclusive aqui no estúdio falando sobre Opa! as próximas eleições, tá bom? Aí eu Fica queria... combinado no estúdio, que eu quero lhe dar um Perfeito. abraço apertado em toda a sua equipe aí, Tá tá? certo. E aí eu queria finalizar, nas suas despedidas, reforçar aí alguns pontos e os seus agradecimentos, por favor. Tá, agradecer primeiro à TV Otimista, né, por essa oportunidade. É muito bom a gente poder conversar com os cearenses, a gente poder mostrar o que a gente está fazendo aqui. Repito, eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou dando o meu melhor, né, para representar, para dignificar o voto do cearense. E quero dizer para você que estou aqui por missão, encaro isso como missão de vida, né? E assim, não tenho nenhum interesse em reeleição. Aliás, sou contrário à reeleição. Inclusive, acho que Senado Federal, 8 anos é muito, né? Então, já falei isso em outras entrevistas também. Meu objetivo é cumprir minha tarefa aqui e cumprir bem feito para poder andar nas ruas de Fortaleza, do Ceará, olhar nos olhos dos cearenses e ver que, de alguma forma, eles se sentiram representados no Senado. Um grande abraço, que Deus abençoe a nossa nação, muita luz, muita paz
e o bem vai vencer, porque esse país é fantástico, né? Tem possibilidades mil de crescimento, de ter um protagonismo mundial, turismo, e aí falando do Ceará, turismo tem tudo para ser maravilhoso, mas a gente precisa resolver, encarar esse problema da segurança com responsabilidade. Um grande abraço, Deus abençoe. Um abraço, senador, muito obrigado, boa sorte aí na jornada. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.